Bom, diante dessas mudanças que a formação do professor deve se atentar, né, e também deve ser um processo que ele também deve mover, né, e as instituições de ensino também, deve ser uma parceria. Eu queria perguntar para vocês, né, de que forma que a introdução de novos autores podem fomentar esse processo? Ou, na verdade, quais são as estratégias, né, para atrair esse aluno e se novos autores também podem ser utilizados para isso? Professora Ana Lúcia, por favor. Sim, com certeza, porque o que a gente observa nesses manuais que a gente vem falando, que são os livros, né, didáticos, existe um cânone, né? Um cânone que é a tradição, e alguns autores são inseridos nesse cânone, e que a gente não sabe quem foi o Deus Todo-Poderoso que decidiu que autores devem pertencer a esse cânone, e, por conseguinte, aos manuais de literatura, e que autores e por que motivos esses autores ficam fora desses manuais e não são estudados. Seriam porque eles não são importantes, porque eles não têm uma produção maciça, porque eles não têm um grande número de vendas, talvez porque eles não tenham recebido grandes prêmios literários que se destaquem dentro do país. Não existe uma explicação para que determinados autores estejam presentes e outros ausentes do cânone. Eu venho tendo uma experiência muito boa desde 2007 com uma autora que não pertence ao cânone literário, que é uma autora fluminense, né, do norte, do noroeste do estado do Rio de Janeiro, chamada Maria Alice Barroso. Maria Alice Barroso não está presente nos manuais de literatura, nos livros didáticos, né? Ela estaria instaurada numa literatura que compreende mais ou menos os anos de 1960 aos anos de 1990, por aí, né? Junto com Nélida Pinhon, né? Nesse time de grandes escritores. E ela não está presente no cânone. Então, uma grande discussão foi essa. Ela foi meu corpus de pesquisa de pós-doutorado, inclusive na UFRJ e na UENF, e desde então eu tenho um grupo de pesquisa sobre Maria Alice Barroso. É uma autora, né? Aí você diz, mas ela é uma autora do Noroeste Fluminense. Mas ela é uma autora que recebeu os 2 maiores prêmios nacionais de literatura. O Prêmio Valmap, que hoje já é extinto, e o Prêmio Jabuti. É uma autora que teve a sua obra traduzida para o russo, para o holandês, ganhou os melhores e maiores prêmios de literatura, e por que ela não pertence a esse cânone? Então, por que não se discute Maria Alice Barroso nem na sua própria cidade, que é a cidade de Miracema, no noroeste do estado do Rio de Janeiro? A quem cabe colocar Maria Alice nesses manuais? Seria esse Deus Todo-Poderoso que todo mundo desconhece e que cria os manuais? Ou seriam as pesquisas acadêmicas que colocariam Maria Alice em pauta e, portanto, ela passaria a ser discutida, lida e, portanto, passaria a pertencer a esse cânone pelo interesse coletivo? Então, o meu trabalho desde 2007 vem ser colocar a Maria Alice no seu lugar devido, né? A sua cidade não a conhecia. Hoje nós podemos dizer que a cidade conhece Maria Alice. Se você me perguntar, a cidade lê Maria Alice? Não sei. Todo mundo não. Mas uma grande parte já sabe quem é, porque é muito complicado vir uma pessoa e perguntar assim, poxa, aqui nasceu Maria Alice. Quem é Maria Alice? Não sei quem é Maria Alice, né? Então é difícil. Então, hoje, pelo menos, a cidade sabe quem é Maria Alice, sabe que Maria Alice produziu livros importantes, sabe pelo menos algum nome de algum livro de Maria Alice Barroso. Então, a cidade já conhece o nome Maria Alice Barroso. Agora, aqui na cidade, ela tocou em pontos muito sensíveis, porque a literatura dela, por ser uma literatura regionalista, tá? Ela tem 12 livros. Dos 12 livros, 11 são livros de ficção. Um é uma dissertação de mestrado. Desses 11 livros de ficção, 5, né, são extremamente regionalistas. São os livros que escolhem o cenário
de Parada de Deus, que seria a cidade de Miracema, e vai contar a história da fundação dessa cidade, dos coronéis, do misticismo religioso, das mulheres fortes, das mulheres submissas, do linguajar diferente e regional do povo, dos costumes, do circo, né? Do coronel que não é coronel de patente, mas é um coronel de poder. E aí ela tocou em assim, algumas feridas, digamos assim, por a cidade ser muito pequena e esses livros serem inspirados mesmo na fundação e na formação da cidade, ela tocou em pontos nevrálgicos, digamos assim, que a sua obra foi meio que abafada durante muito tempo. E quando o meu orientador, o meu primeiro orientador de pós-doc lá da UFRJ, que é o professor Ronaldo Lima Lins, sugeriu Maria Alice, eu levei o impacto e, como pesquisadora, me cobrei, porque ele disse: sua cidade produziu uma das maiores escritoras da literatura contemporânea. E eu ficava pensando assim, será que ele está falando de Miracema? Ele errou a cidade? Ele falou Miracema, Maria Alice Barroso. Quando ele falou Maria Alice Barroso, eu falei, não, Maria Alice Barroso é de Miracema. Mas eu não conhecia Maria Alice Barroso e tinha terminado um doutorado. E quando ele disse, vamos mergulhar em Maria Alice Barroso, eu voltei para casa empolgadíssima e fui procurar a obra dela. Não tinha nada da Maria Alice nem nas bibliotecas das escolas, nem na biblioteca pública, nenhum livro sequer de Maria Alice Barroso. Eu consegui esses livros emprestados num centro cultural, que é uma espécie de museu, e onde esses livros não são para empréstimo. Mas, como eu expliquei a minha pesquisa, eles me emprestaram e eu selecionei o ciclo Parada de Deus exatamente porque foi esse ciclo Parada de Deus que tirou a Maria Alice do cenário da sua cidade, né? E toquei nos pontos nevrálgicos do ciclo Parada de Deus, que é uma história em palimpsesto, é uma história que, quando você lê a história de Miracema. E se você é de Miracema, você reconhece Miracema na escrita dela. As ruas são as mesmas, ela só trocou o nome dos personagens, mas a história é a mesma. Então, é muito empolgante. Quando você tem a oportunidade, como esse projeto tem muitos anos, de ir nas escolas e contar isso para os alunos, eles acabam empolgados. Ué, então a minha rua aparece no livro tal, o meu distrito aparece no livro tal, eles ficam querendo conhecer. Então, é uma estratégia que eu utilizo, fazendo oficinas, né, para que esse aluno tenha o interesse, primeiro, de conhecer essa escritora. Tá? Então, isso tem surtido efeito. Em 2019, nós fizemos uma parceria com a Rede Municipal de Educação e eu trabalhei com o município, as escolas das crianças bem pequenas, ensino fundamental, com o único livro que ela tem para criança, que é Bola no Pé, que conta a história de um jogador de futebol que saiu da cidade Parada de Deus. E as crianças ficaram empolgadíssimas, elas criaram cenários, elas recontaram histórias, fizemos uma exposição, assim, a cidade toda ficou envolvida. Então, se hoje eles não conhecem tudo de Maria Alice, até as crianças pequenas que tiveram essa oportunidade, sabem dizer, eu conheci Maria Alice, ela escreveu Bola no Pé. Você já não passa aquela vergonha feia, né, de ter um autor importante da sua cidade, você nunca ter ouvido falar dele. Então, ela não está no cânone, mas está no nosso cânone, né? No cânone da pesquisa acadêmica, no Centro Universitário São José, num grupo de pesquisa que temos. Esse grupo de pesquisa deu origem a este livro. Este livrinho tem 10 artigos que contemplam, 11 artigos, contemplam as obras todas da Maria Alice, né? Fazem uma leitura teórica de cada. Então, você consegue conhecer a obra dela através dessas pesquisas, dessas meninas, comigo no grupo de pesquisa da universidade. Então, ela foi para a academia, ela veio para a escola de ensino fundamental, ela vai para o ensino médio, nas minhas rodas de leitura, que eu também faço com os alunos. Como o Sérgio falou, eu insiro, por minha conta e risco, a Maria Alice no seu lugar devido, né? Então, eu não fico seguindo o manual, eu fujo do manual. Então, eu proporciono para o meu aluno uma literatura comparada, eu insiro música, eu insiro rapper na sala de aula. Então,
eu pretendo fazer com eles e faço um estudo diferenciado, mas eu entendo que os professores muitas vezes não têm essa liberdade, não têm o tempo de aula devido, né? E às vezes a formação deixa a desejar, sim.